Queridos, a paz do Senhor. Eu queria convidá-lo logo a em pé, ler a Bíblia. Eu quero convidá-los a ler no livro do Evangelho de João. Abra, por gentileza, no capítulo 14. Queria, confesso aos irmãos, poder estar a ouvir o nosso pastor presidente, sempre na segunda-feira, quando está a ministrar, e nos deleitar com a sua ministração. Mas está viajando, Deus possa guardar, proteger, e a todos aqueles que nos ouvem pela internet, não somente a ouvir também o nosso pastor presidente, quanto também os nossos colegas que também ministram, e sempre Deus tem usado. João 14, versículo 18, quem encontrou, diga amém. Diz assim: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Jesus fala aos discípulos e antes da sua partida, do seu retorno, do seu regresso ao céu, ao passar antes disso pelo processo da cruz, do sofrimento, ele ensina, ele adverte, e nessa palavra ele já consola os apóstolos, porque durante 3 anos ele estava preparando os mesmos para dar prosseguimento, fazer coisas maiores do que ele havia feito. Passaram por uma escola. É bem verdade que Jesus disse, mas houve um que se perdeu. Mas os 11, eles estão aqui. E assim eles estavam seguindo a Jesus. E nós sabemos, os conhecedores da Bíblia Sagrada, que eles ainda criam e esperavam numa insurgência vitoriosa sobre Roma. Como no passado, alguns casos que aconteceram, como dos Macabeus e outros que se insurgiram no pensamento e no propósito de se levantarem e conquistarem uma liberdade. Agora em Cristo, e a figura poderosa dele, de curar até mesmo morto, isso parecia muito viável. Mas agora, ele estava sendo levado para o Calvário, e ali é crucificado. E assim crucificado, logo após morto e enterrado, e selada a sepultura com uma pedra. E eu queria dar um tema a esta palavra, dizendo, dentro dos versículos que irei ler com os queridos, quando os discípulos, apóstolos passaram agora nesta circunstância, que eu chamo de uma síndrome do desamparo. Essa síndrome do desamparo é quando parece que esvazia as esperanças, em que aquilo que nós nos agarrávamos e nos segurava, num sonho e num pretenso projeto, se esvai sem a possibilidade de alguém fazer com que Jesus ressuscitasse como ele ressuscitou Lázaro, pois o tal dono da vida agora estava morto. Que chance, que esperança nós vamos ter com ele sepultado. Bate no coração deles esse desespero, essa circunstância. E eu queria que o nosso colega ali da nossa mídia pudesse nos ajudar com alguns versículos bíblicos. Primeiro, Marcos 16, versículo de número 10. Mas Jesus o já havia preparado para essa circunstância. Jesus já o havia instruído. Marcos 16, 10 assim: e partindo ela,
anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Maria Madalena, Jesus ao morrer na sexta-feira, e ao domingo ela indo lá, diz o texto, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, com Jesus, os seus apóstolos, os quais estavam tristes e chorando. E eu entendo aqui, querido, que entre a sexta e no domingo, de manhã, que ela tem essa palavra para eles, muita coisa mudou o pensamento deles. Muita coisa aconteceu nesse inteirinho. Estar com Jesus parece ser de uma maneira, ele não está presente, ou parecer que ele não está presente, muda tudo. E parece que muitas vezes hoje nós, igreja, nos comportamos da tal maneira de sexta para domingo. Quando ele está de segunda a quinta, é um comportamento. Mas quando é de sexta a domingo, é outro comportamento. É o comportamento do desamparo. É o comportamento de tristeza. É um comportamento de lágrima, de choro. Como que não tem esperança, apesar de que eles haviam sido instruídos. Mas é um comportamento, querido, que agora o mundo acabou. E que vai me restar o judaísmo, ou um cristianismo que eu nem creio mais. Porque o judaísmo está aí, mas o cristianismo acabou de morrer e foi sepultado. O que nos resta é chorar e lamentar. Mas eu quero dizer para os queridos irmãos, que esse não é a postura da igreja, de estar chorando, entristecida e lamentando. Quando as adversidades estão vindo, patente e latente nos nossos dias de hoje, não é momento da gente ficar desescabelando, em triste e chorando, mas saber que Cristo está no controle e Ele disse, eu vou estar com vocês. Porque quem está nesse estado, querido, veja que você não está na vontade, no centro do que Deus queria que você estivesse, como igreja que está firme, esperando a volta de Jesus. Portanto, querido, às vezes dizemos que somos e seguimos a Ele, mas o nosso comportamento na prática e do dia a dia é esse comportamento de desespero. É um comportamento de desesperança. Às vezes a gente se comporta como se Cristo não tivesse conosco aqui e agora, e na sua casa, e no seu trabalho, com você andando no dia a dia. A gente às vezes coloca Ele na história, no passado, e vive uma religião. Mas Ele não foi uma história, Ele é a história. Ele está presente, Ele está com você. Por que se descabelar, entristecer e chorar como um bebê, um bezerro desmamado, ou alguém que não tem dono, alguém que não tem um Senhor? Mas ele morreu. Acabou-se as esperanças, acabou-se a firmeza. Mas Marcos registra no capítulo 16, versículo 11, pode passar. E ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, Maria Madalena, não creram. Isso tudo de sexta para domingo. Tudo isso de sexta para domingo. Às vezes parece que a gente vê hoje o povo de sexta para domingo. Que parece que uma hora está crendo, no outro domingo você vê, o irmão já não está crendo mais, já está desviando, o irmão já está afastado, o irmão não... Por quê, irmão? Porque Jesus morreu. Perdeu o sentido. Não creio nessa história. Aquele Jesus que passou com ele e que ressuscitou morto, agora
era motivo de incredulidade. Não creio. Está aí o texto. Ela disse: eu vi, eu tive, eu presenciei. Mas diz o texto, eles não creram. Essa síndrome de desamparo, de sexta para domingo, às vezes nos abate, irmão. Que parece que esse Jesus não faz mais milagre. Que está no controle da tua vida, que você pode orar a Ele, clamar a Ele, que Ele está presente, que Ele está junto. E Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu vou estar com vocês. Mas passou nesses dias, poucos, um apagão. Eu não creio. Ele já foi, agora é eu e eu. A incredulidade. A Bíblia diz que, porventura, quando Jesus vier na segunda vinda, é assim que nós estudamos, para arrebatar sua igreja, será que ele vai encontrar fé na terra? Mas nós pregamos que ele vem. Nós pregamos, nós anunciamos que ele está vindo. Anunciamos o seu evangelho. Mas muitas vezes nos tornamos céticos, não pelo que falamos, mas pelo nosso comportamento fala mais do que o que nós falamos. Eu falo uma coisa, mas o meu comportamento diz outro. Eu não estou crendo nisso. Deveria crer, porque não vi o Lázaro ressuscitar. Deveria crer, porque não creu que ele era o Filho de Deus. Deveria crer, porque ele não falou que ressuscitaria. Mas a incredulidade parece que está devastando o coração das pessoas. E os tem levado a desistir da fé. Quantos adolescentes, quantos jovens não creem mais. Quantos estão se afastando e se desviando. Porque não creem mais. Foi uma história de Jesus. Não vive. Jesus ensina a sua vida. Enquanto ele estava, estou crendo, estou no barco, estou contigo. Eu vou ser ganhador de alma. A maré virou, ele morreu, acabou tudo. Agora não creio mais. Agora vai para o candomblé, agora vai para a macumba, agora vai para outra religião, vai para outro canto, mas em Jesus não crê mais. Veio de lá e volta para lá. Porque parece que Jesus morreu para ele. Não faz mais sentido. Enquanto ele estava fazendo milagre, te dando bênção, carro, vitória, estou com ele. Não vejo mais ele, não creio mais. A síndrome do desamparo desses 3 dias também nos serve para mostrar a nossa realidade cristã. Marcos 16, 14, vamos mais na frente um pouquinho, para a gente acelerar. Marcos 16, 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11, olha aí, eles não creram, na conversa de Maria, Madalena, mas Jesus foi lá com eles. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Jesus os encontra, sentado à mesa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra jaz significa deitado, morto, em seus delitos e pecados. Eles não estavam jazidos, mas estavam sentados à mesa. E muitas vezes, querido, após a desesperança, a essência de Cristo na nossa vida morrer, nos resta ficar em casa sentado. Quantos preferem agora ficar em casa sentado, à mesa, na frente da televisão, horas e horas nas redes sociais? E Jesus os encontra sentado. Seria uma posição inerte. Jesus os preparou 3 anos
não foi para ficar sentado. Não foi para ficar numa mesa jogando baralho e dominó. Jesus os preparou 3 anos e disse: eu vou, não deixarei órfão, vou ressuscitar no 3º dia. Mas esses dias de sexta para domingo deu a louca na cabeça deles. Vamos para a mesa, vamos bater papo, vamos contar história, vamos ver o que nós vamos fazer na nossa vida a partir de agora, porque o nosso líder que insurgiu e nós críamos que ia fazer a revolução, morreu, acabou. Sentado, posição inerte, não faz nada. Vai na igreja de vez em quando, mas não atua mais em nada e não quer mais nada. Pastor, me deixa aqui mesmo sentado. Quem já ouviu isso? Me deixa aqui mesmo sentado. Dá lá para os outros. Jesus não chamou você para ficar sentado. Mais à frente, coloca para mim, por gentileza, Mateus 28, 17. Nós estamos na 4ª síndrome do desamparo. Nesses, de sexta para domingo, 11 situações eu encontrei na Bíblia como síndrome desse desamparo, que eles ficaram desamparados, achando eles, não que Jesus os desamparou. Mateus 28 registra 17, diz assim: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram, vendo, irmão. Agora não era uma fala, não era uma conversa, é vendo. Mas alguns duvidaram. Sabe lá Deus se não é um fantasma. A dúvida, a incerteza. Será que esse evangelho de Cristo que a mamãe me ensinou é certo? Será que eu devo seguir? Eu estou aprendendo na faculdade isso aqui. O meu professor está dizendo que o correto é isso. O meu amigo está dizendo que agora a religião X, a seita X, é correta. E ele já viu o Deus da mãe dele, o Deus do pai dele, mas agora ele está na dúvida. Só quem fica na dúvida, irmão, é porque já perdeu a essência de Cristo vivo na vida dele. Qual é o X da questão? Ele ia morrer, não ia estar presente em corpo, mas ele ia estar com ele todos os dias até a consumação do século. Mas a dúvida agora, a dúvida foi gerada pelo fato ocorrido. Os romanos foram mais fortes. Jesus não é de nada. Se fosse, teria descido da cruz, tirado os ladrões, feito o auê. Mas agora ele morreu. Estou vendo aqui, mas ainda há uma dúvida no meu coração. Porque parece que quem está vencendo é a política. Parece que quem está vencendo é o mal. Parece que quem está vencendo é os romanos. Parece que o poder do governo é maior. E eu estou numa dúvida que se Cristo exista mesmo. Mesmo eu estando aqui dentro. Porque eu não vejo ele agir mais. Estou na dúvida. Porque as circunstâncias que geraram o fato desse sexta a domingo causou uma desesperança, um desamparo grande na vida deles, que agora eles têm dúvida do ministério deles, que é largar o ministério. Tem dúvida do chamado. Tem dúvida se o que ele está fazendo é certo, isso vai trazer recompensa ou não. É melhor eu ir pescar. A dúvida que se instala nos nossos corações vai nos endurecer de tal maneira que nós não conseguiremos fazer parte de uma igreja pujante, vitoriosa,
que tem uma missão de ganhar Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque eu tenho dúvida. Jamais dava para usar esse povo nesses dias de sexta para domingo. Precisou Jesus voltar, conduzi-lo ao cenáculo, a uma experiência profunda com o Espírito Santo, para que eles pudessem realizar a obra de Deus e ganhar o mundo. Talvez esteja precisando desse mover de Deus na nossa vida para ganhar o mundo. Talvez estamos muito duvidosos e inertes sentados. O que acontece de sexta a domingo na vida desses homens, em curto espaço de tempo, foi algo poderoso, destruidor. Lucas 24, versículo 8, a quinta síndrome que eu encontrei. Lucas 24, versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. De tudo acontecido, diz o texto, e eles lembraram das suas palavras. Quem lembra, ou quem se lembrou, é porque esqueceu. Às vezes, querido, a síndrome do desamparo. O que é a síndrome do desamparo? É você sentir que Cristo não está em você. Te faz esquecer a palavra, de ler, de estudar, de memorizar. Esquecer as promessas, a palavra de fé, que Ele vai estar contigo todos os dias, vai passar com você pela água, pelo fogo. Esquece-se da palavra de Deus. E é o fato de um número gigante de crentes precisar de psicólogo hoje. Porque parece que a palavra foi esquecida. Tem coisa mais poderosa que nos dê segurança e esperança que a palavra de Deus, irmão? Não tem. Mas se esqueceram da palavra. O amor por ela. Prestar atenção no que ele diz, guarda no teu coração. Porque na hora da adversidade, de sexta para domingo, você vai lembrar dela. Na hora da luta, ela vem à tua mente. Mas quando você esquece, você fica como um cego na noite escura, tateando, sem achar a porta. A síndrome do esquecimento da palavra. Convenhamos que parece que a igreja dos dias de hoje gasta mais tempo nas redes sociais do que a leitura da Bíblia. Sim ou não? Aquele papelzinho do começo do ano, da leitura anual, com 3 meses é esquecida. É o fogo do começo do ano. As caixinhas do promessa estão lá. Mas a palavra é esquecida. Uma massa muito grande dentro das igrejas, que não tem raiz, que não tem estrutura. Não conhece as doutrinas básicas da fé. Um vento que bate nele já está se desviando e o pastor está lá correndo para ele não se desviar, porque ele não tem raiz, porque não tem palavra. Lembrar do que você nem leu? Só relembra quem leu. E assim, querido, o esquecimento da palavra tem trazido à igreja uma massa, mas que não tem qualidade. Estudo da palavra, se aprofundar no estudo, no conhecimento da palavra, isso não é um prazer. Mas a palavra que está sendo esquecida, como lá no Velho Testamento, um dia foi achada, guardada, mofada. Dentro do templo foi perdida, dentro da igreja. Se bem que nas eras modernas de hoje,
A gente perde não é na igreja, perde em casa. Não vem sem Bíblia mesmo. Não tem mais Bíblia. E o esquecimento da palavra, querido, tem nos tornado fracos, desesperançosos, sem firmeza do porvir. Tem crente que não sabe se Jesus vem agora, vem depois, se ele vai, se ele fica, não conhece absolutamente nada. Nada. Aí vem alguém, não sei de onde, que passa na rua com um livrinho, fala para ele, dá um estudo para ele, ele crê. E vai enveredar pelo caminho errado. Sexta, Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora. Abriu-lhes o entendimento para compreender, porque ler e conhecer é uma coisa. Abrir o entendimento. Eu sei que os irmãos tiveram essa experiência, a gente está lendo a Bíblia, a gente lê aquele texto, não sei quantas vezes por cima. E um dia a gente lê aquele texto e abre assim, ó, o mar, parece que o mar vermelho. Deus vai dando a revelação daquilo. Meu pai, tu fica admirado. O que é aquilo, meu pai? Deus nunca tinha visto isso. Estava bem aqui, não sei quanto tempo. Quanta gente está na igreja com entendimento fechado. Estamos trabalhando para lutar, para ganhar, discipular, enviar, treinar, de tudo para ganhar alma, mas tem gente brigando contra. Aí eu pergunto, o entendimento dele está fechado ou não? Sim ou não, irmão? E a igreja, na boa parte, está com esse entendimento fechado. Não reconhecendo, como os fariseus, que Cristo é o enviado para ganhar alma. Não é viver na religião que eu estou há 10 anos, 40 anos que eu sou daqui. Isso aqui é inovação, isso aqui não é de Deus. Jesus está curando no sábado, não pode, a lei diz que não pode. Agora esse negócio de culto no lar, não pode. Entendimento fechado. E a igreja só vai ganhar Jerusalém, Judéia, Samaria, quando esse entendimento abrir. Quando esse entendimento abrir. Obreiro que tem 20, 30 anos na igreja, mas entendimento fechado. E está impedindo o crescimento como os fariseus. Abriu-lhes o entendimento. Oxalá, irmão, que nós de coração se abrisse o entendimento, todos nós. Parar de ficar sentado em casa na mesa. Abrir o entendimento para ir para a palavra de Deus. Abrir o entendimento, querido, para tirar a dúvida do coração. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem muita gente aqui, pastor Hermes, que já abriu o entendimento. E essa igreja já está experimentando essa mente aberta. Enquanto o irmão está brigando que é do diabo, está aqui na Bíblia dizendo que é de Deus. Abra o entendimento. Para mais um. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Sétima síndrome do desamparo. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 2 discípulos, no mesmo dia. Agora entenderam o seguinte: vamos embora. Vamos para um caminho. Jesus os chama, os incumbe, dá a missão. Jesus morreu. Vamos pegar outro caminho, irmão. Vamos pegar outro rumo. Querido, Jesus nos deu o caminho. Jesus nos deu o trilho onde nós deveríamos andar. Mas porque Jesus morreu, porque eu não o sinto e não o vejo,
porque não sinto ele mais em mim, ele já morreu, está sepultado. O que me resta é deixar esse caminho e pegar o outro caminho. Um caminho, um outro que agora me ampare, que me dê segurança. A Bíblia diz que primeiro é buscar o reino de Deus. É esse o caminho. O caminho de buscar primeiro o reino de Deus. Mas tem gente achando que a sua formação na faculdade é um caminho bom. E deixa o caminho, não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo quem troca. Quem troca. E segue outro caminho, caminho dele. Por quê? Porque Jesus, não sinto mais, ele não está entre nós mais. Morreu. Morreu porque você também está morto. Porque se estivesse vivo, ele estava vivo também dentro de você. E tem gente pegando outros caminhos. O êxodo da igreja tem sido alarmante, sim ou não? Gente pegando o caminho do lesbianismo. Meu pai está gravando. Tem gente pegando o caminho do homossexualismo. Tem gente pegando o caminho largo. Qualquer coisa manda me soltar, Breiro. Tomé, qualquer coisa tu visita, Obreiro. Tem gente pegando o caminho errado, porque pensa que porque não tem mais Cristo na sua vida, para ele Jesus morreu. Lucas 24:31, oitava síndrome. Lucas 24:31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Os olhos se abriram. Jesus estava lá com eles, conversando, caminhando, batendo papo, mas não conheceram. Os olhos fechados. A visão agora não é mais obra, trabalho. Aquele chamado de Cristo, aquele projeto bonito, lindo, o céu, a glória. Ir com Ele sobre as nuvens, ao encontro do Pai. A cegueira já estava ruim, quando Jesus morre piora. Porque um apóstolo diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai, é só isso que eu quero. Tu não enxergou o Pai? Não, me mostra que eu quero ver. Se eu ver, vai ser outra história. Rapaz, quem vê a mim, está vendo o Pai. Há tanto tempo eu estou com vocês. Irmão, tem gente com tanto tempo na igreja, mas os olhos estão fechados. Pense num homem conhecedor da Torá, do Velho Testamento, mas no dia que ele se converteu verdadeiramente, que ele pensava que era muito religioso, caiu dos olhos dele umas escamas. Era um cego e não sabia. Mas no dia que ele teve encontro com Cristo, ressuscitado, ele passou a enxergar. Crente que não tem vida de palavra, de oração e de congregar, não consegue enxergar, irmão. É aquele que tu bate mais cabeça na igreja, porque não consegue enxergar nada. Aleluia, Jesus. Lucas 24:38. Olha o que lemos. Nesse de sexta a domingo, meu irmão, pense na confusão que teve. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Quem estava falando era Jesus para eles. Por que vocês estão perturbados? Querido, quem está perturbado não tem paz. Quem está perturbado não tem paz. Porque sobem tais pensamentos aos teus corações.
Jesus disse assim: não se preocupe não, nem com o dia de amanhã, porque tu não vai conseguir mudar uma vírgula. Crê somente. Me busca em primeiro lugar, e todas as outras coisas que você se preocupa, eu vou te acrescentar. Não, mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que produzir, eu tenho que ser rico, eu tenho que ir para frente, aquela preocupação, meu pai, será que eu vou comer amanhã? Será que eu vou vestir amanhã? Quantas das vezes o irmão disse assim: pastor, eu não fui hoje para a igreja porque eu fui trabalhar. Estou dizendo que é para você ter que faltar ao trabalho, mas a gente que é profissional liberal, que dá para servir a Deus. E já vi testemunho do irmão que disse assim: pastor, eu priorizei a servir a Deus para a igreja, para servir o Senhor, e no outro dia Deus proveu de uma maneira substancial. É buscar primeiro, é viver a palavra. Não, mas eu estou preocupado. A preocupação é tanta que ele não sabe se vai viver, se vai morrer, se o filho vai para o mundo, se não vai. Ele tem que descansar no Senhor. E quando desce para o coração dele, ele nem dorme à noite. Aí começa a ter problema de pressão alta, diabetes. Você que não está infartando, está morrendo. Mas a Bíblia manda a gente descansar no Senhor. Ainda mais nós, pastores, que a gente fica numa situação que o negócio não está andando, e a gente quer fazer o negócio acontecer. Descansa no Senhor. Vem orar às 5 da manhã, entrega para Deus e descansa. E descansa. Não deixa descer para o teu coração. Não deixa descer para o teu coração essas preocupações. Ah, mas agora a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque Jesus não está mais. Porque se ele tivesse, mas rapaz, não tem dinheiro, ele manda ir na beira do rio, pega um peixe, ele paga meu imposto, e agora quem vai pagar meu imposto? Vai orar. Ele não morreu não, irmão, ele está vivo. Ele ainda tem moeda na boca de peixe por aí. Descansa nele. João 20, 19. Faltam 3 e eu encerro. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, olha aí, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio dele e disse: paz seja convosco. Tudo isso aconteceu, irmão, nesses dias posterior da sua morte. Mas o texto diz assim: encerrado as portas estavam, porque eles estavam com medo. Com medo. Com medo. Medo de morrer. Medo da perseguição. Agora não tem mais Jesus. Quantas das vezes eles foram prender Jesus e não prenderam? E os discípulos com certeza perceberam: olha, eles vieram prender Jesus, é hoje não passa. Jesus começava a dar uma ministração aos que foram prender, disse: rapaz, não dá para prender hoje, bora, vou prender no outro dia. Só que agora não tinha mais Jesus ministrando, disse: rapaz, vamos prender mesmo, agora é para valer, vamos nos trancar. Vamos ficar aqui com medo. Não saio para nada. E o medo te paralisa. E o medo te adormece. Você não sai para fora porque tem um leão que vai me comer. Se eu sair, o leão vai me comer. Eu vou ficar aqui mesmo, nem vou trabalhar. O leão vai me comer. Vai, querido, que Jesus vai na tua frente, vai abrir a porta. Mas o medo, que é a síndrome de quem não tem Jesus na vida mais, faz muita gente estar paralisado, não romper, não ter fé, não alcançar, porque está com medo, medo de executar, medo de ser preso, medo de ser cortado, puxado, como diz, puxado o tapete, sei lá o que for. Jesus não nos chamou, querido,
para ficar com medo. Tanto é que depois que eles são revestidos do poder, eles são mortos um por um. E eles se entregam. Pedro disse assim: não, rapaz, muda a posição. Eu não tem problema não. Eu só queria que mudasse a posição. Em vez de ser assim, muda de cabeça para baixo. Ele já pensava assim: morrer para mim é lucro. Mas enquanto ele estava nessa síndrome do desamparo, eu não posso morrer. Eu tenho que me preservar. Eu tenho que me garantir. Eu tenho que me garantir. Mas vamos para o outro que já está passando o horário. João 21, 7. Aliás, é o 11º e é o último. João 21, 7. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, como é o nome dele? Quem? Rapaz, estão esquecendo da palavra mesmo, né? Está vendo como é verdade? Estão esquecendo da palavra. Não estão lendo a Bíblia. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem é? Disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Eles disseram assim: Jesus morreu. Vamos pescar? Pescar o quê? Peixe, rapaz. Jesus não tinha dito assim que eu vou fazer vocês pescadores de homens? Era para ele estar pescando peixe ou homem? Homens. Mas Jesus morreu, acabou o sonho. Vamos pescar. E foram pescar. E aí, entre parênteses ali, está dizendo assim: Pedro estava nu. Quando Jesus estava com ele, ele não andava nu. Mas agora que Jesus não está, eu vou aproveitar. Eu vou pecar. Porque estar nu é estar como Adão. Onde tu está, Adão? Estou escondido. Por quê? Que eu estou nu. Quem te disse? Aí começa a acusação. Foi a minha mulher, foi meu marido, foi meu filho, foi um problema, foi uma luta, foi uma dificuldade, por isso que eu estou nu, por isso que eu deixei de ser crente, agora estou bebendo, estou fumando, estou fazendo não sei o quê. A síndrome do desamparo, irmão, é tão maléfica que tem gente que vai dirigir uma igreja ou pega um cargo na igreja, que às vezes assume uma célula ou um cargo tal, um GM, e depois que o pastor tira ele se desvia, ele se afasta, volta a beber, volta a fumar, entra em depressão, fica dentro do quarto de depressão, porque ele não tem mais aquele cargo. Quando ele tem um cargo, o superintendente, quando ele é o superintendente da escola dominical, ele não falta à escola dominical. Mas quando troca e tira ele nunca mais pisa na escola dominical. Ele só ia porque ele era o superintendente. Ele só ia para a igreja porque ele era o dirigente. Agora eu não sou mais dirigente, eu não vou mais. Eu não estou mais nesse ministério, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou é pescar. E é bom pescar sem roupa, porque dá um ventinho da brisa da noite. Que coisa legal. Com Jesus tinha que estar com roupa, com Jesus tinha que estar toda com aquelas túnicas. Ô meu pai, e pescador, você sabe como é que é pescador? Quanto mais vento, melhor. Mas perdeu o propósito. Ele era para pescar a alma. Está nu. O pecado o despiu. Eu sou fiel porque eu estou no cargo. Não tenho mais cargo nem função na igreja, agora eu posso pecar. Vamos pescar em alto mar, ninguém está vendo nós, é só lá eu posso tirar a roupa. Lá no quarto eu, escondidinho, posso tirar a roupa.
Só que quando ele pensa que Jesus está longe, Jesus está perto, vendo ele peladão. E João disse assim: é ele! E agora pegou no flagra, meu amigo. Começa a catar lençol, me dá o lençol, porque Jesus não pode me ver nu. Vem cá, tu me ama? É, Senhor, eu te amo. E por que tu estava pelado agora ali? Te mandei ficar pelado pegando peixe aí? Tu me ama? É, Senhor, tu sabe. Tu me ama, rapaz? Senhor, não ando mais pelado. Vou largar esse negócio de peixe. Então vai, apacenta minhas ovelhas. Eu quero ir. Não, vá primeiro para Jerusalém. Fique orando lá, até Deus te revertir para criar vergonha, e aí tu vai fazer a obra. E eu encerro aqui. 11 sintomas que eu achei na Bíblia do desamparo, que está acabando com a vida de muitos apóstolos, que está acabando com a vida de muita gente, que estão de figurinha na igreja. 11 sintomas. Porque era 12 apóstolos, mas um traiu, só ficou 11 mesmo, um para cada um. Eu quero que a gente fique de pé em nome de Jesus. A síndrome do desamparo. A síndrome que está atingindo muita gente hoje. Querido, não saia. É o momento da gente refletir. Porque Jesus não morreu. Diga, Ele está vivo. Feche os teus olhos. Diga, Ele está vivo. Feche os teus olhos. Eu queria que agora você reavaliasse a sua vida, a minha vida, a nossa vida hoje. Talvez a gente está sentado numa mesa, parado, inerte, incrédulo, com dúvida. Deixamos de seguir Jesus para pegar um outro caminho. Talvez deixamos o chamado para ir pescar peixe pelado. O pecado está nos matando e está nos tirando a nossa roupa espiritual. Mas Jesus apareceu para eles. E Jesus está aqui nessa noite também, para nos confrontar e dizer: ei, eu não chamei vocês para isso. Eu não chamei vocês para essa situação. Voltem para o lugar que eu chamei vocês. Reajam. Leiam a palavra. Não esqueça o que eu disse. Não coloque dúvida. Não vá viver uma vida de depressão, pensando que o mundo se acabou, o que é que vai ser de mim? Ei, você tem um Deus poderoso, tremendo, que faz milagre, está vivo. Mas tem crente no fundo de uma rede, dentro de uma cama, com depressão. Parece que não tem Deus. Parece que o Jesus dele morreu pelos romanos, foi colocado num cemitério, colocado numa pedra e acabou. Mas Jesus nessa noite está te chamando para viver o chamado que Ele tem na tua vida. Ele está dizendo: ei, cobre essas tuas vestes, cobre essa tua nudez com as vestes. Talvez, se você está vivendo esses sintomas, querendo abandonar o ministério, querendo largar tudo, chutar o pau da barraca, Jesus vai te restaurar nessa noite e vai dizer: tu me amas? Imagine que é Jesus que está olhando para você agora na beira daquele lago e dizendo: ei, pela segunda vez, tu me amas? Eu passei 3 anos com você, não foi para viver esse estado. Tu me amas? Se tu me amas hoje, naquele momento, na beira da praia, Jesus já tinha pão e peixe. Jesus restaura a vida de Pedro.
Jesus restaura o ministério de Pedro. Jesus devolve a segurança para Pedro. Jesus devolve a confiança para Pedro. Jesus muda de novo a história de Pedro. Disse: eu não te quero pecando peixe, eu te quero na minha obra. Jesus está aqui na beira desse mar. Jesus está aqui. Você veio para este culto porque era para você vir. Jesus se encontrou com você aqui e está dizendo: querido, eu não te chamei para você estar desse jeito. E nesta noite, você que está me ouvindo, crê que quem está falando aqui é Jesus, e quer que Ele restaure a tua vida e o teu chamado, como restaurou dos apóstolos, que tinham pegado um outro caminho, que tinham feito coisas erradas, em menos de poucos dias, de sexta a domingo. Eu quero te convidar para orar por você. Senhor, talvez nós falamos que te seguimos e obedecemos, mas às vezes no nosso dia a dia, Senhor, o nosso comportamento, Pai, é um comportamento como de alguém que não te conhece. Talvez no dia a dia o nosso comportamento é um comportamento como de um ímpio. Hoje os crentes estão procurando e enchendo os consultórios de psicólogos, desesperançados. Hoje os crentes estão enchendo os terapeutas, como se Jesus morreu e acabou as esperanças. Tem crente desesperado, tem crente que perdeu o prazer, tem crente que perdeu o ânimo, tem crente que está fazendo ministério só pela tabela. Deixa Jesus tratar o teu coração agora. Deixa Ele passar o bálsamo agora. Jesus está na beira da praia. Jesus está na beira da praia querendo o teu coração. Abra Ele agora. Diga: Jesus, essas lutas têm me desanimado, desmotivado. Já pensei em desistir. Já pensei em voltar para a empresa. Já pensei, Senhor, não congregar mais naquela igreja. Mas Ele disse: eu não vou te deixar órfão. E eu vim nesta noite para passar o bálsamo na tua vida, para você não desistir, para você não desanimar.